Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje temos a satisfação muito grande, uma honra muito grande de trazer novamente minha querida amiga, super competente e que tem trazido muitos temas instigantes para nossa reflexão e para o nosso conhecimento. É a Mariângela Fortes Veiga. Boa tarde, minha amiga querida. Boa tarde. Que hoje prazer nós vamos aqui de novo. Hoje nós vamos falar de um tema eu falei para ela, muito corajoso e muito importante. Relações abusivas na família e os seus impactos traumáticos. É um tema e tanto, né? Um tema e tanto. Eu estava conversando antes de começar o programa que os políticos que tanto pedem nosso voto jamais põem essas políticas públicas como prioridade nos seus programas de governo. E a gente sabe, inclusive nos Estados Unidos aconteceu isso, sim, em Nova York, que a criminalidade estava destruindo a cidade. Então era violência zero, drogas zero, justamente para que se pudesse resgatar a sociedade e as famílias e o próprio dependente químico que tanto precisa de ajuda. Pois é assim, a gente está acostumado, por quê? A ouvir sobre as relações abusivas entre o casal. E agora, o foco enorme em cima dessa relação abusiva sobre a mulher. Por quê? Porque a ONU lançou um programa que vai até 2030 e eu acho que está corretíssima de ter lançado. Eu acho que está corretíssima do foco estar sobre a relação abusiva contra a mulher, o feminicídio, tem que levantar isso. O que eu quero falar agora é um pouco além disso, porque isso já foi muito falado, né? Como fica a família, os filhos desse casal de relação abusiva? Como eles ficam? Às vezes não é só a família, pai, mãe e filhos. Às vezes tem um avô que mora lá, ou este casal mora na casa dos pais de algum deles, tem vizinhança, tem muita coisa envolvida. Mas eu quero falar sobre os filhos que estão assistindo tudo isso. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é considerado, você que é uma profissional da área psicologia, relações abusivas dentro da família e até fora, né? O que a gente, como é que a gente conceitua uma relação abusiva? O que acontece? Porque relação abusiva, por exemplo, de marido e mulher, a gente sabe que um dos vieses é a violência física e até levando, como você falou, ao feminicídio. Mas é muito mais do que isso. Sim, eu queria que você falasse um pouco. A relação abusiva, ela começa na total falta de respeito. Agora, por que o abusador não respeita? Porque ele é um doente. Ele tem uma estrutura psíquica doentia. Então, as relações elas podem ser abusivas de várias maneiras. E sempre o fundo é um total desrespeito. Ele pode ser do tipo que desacredita na pessoa. O que você está falando não é assim, você está louca, você sempre entende errado, e chega a ponto até da pessoa vítima duvidar dela mesma. Será que o que eu vi é? Será que eu vi não é? Nossa, como eu entendo errado. Pode ser um abuso financeiro, né? Todo o dinheiro que a vítima ganha fica na mão do abusador. E ela pede para o abusador: olha, eu preciso comprar calcinha. E isso não independe, prestem atenção, de classe social. Eu já atendi muitos casos de pessoas que ganham muito bem, até abastadas, que o salário inteiro dela era na mão do marido
e ele que decidia se ela ia trocar de carro, que carro que ela ia comprar, e é uma relação abusiva. Nesse sentido, muitas delas são recobertas de, olha, eu estou fazendo isso para o seu bem, eu estou te ajudando, eu faço por amor, e vai envolvendo a vítima nisso, que não consegue perceber de pronto que ela está numa relação abusiva. Por exemplo, o casal trabalha fora, os dois. Por que a mulher é que tem que chegar em casa e cuidar de todos os afazeres da casa enquanto o marido toma cerveja e assiste joguinho? Isso também é um abuso, porque cansados estamos nós dois. Por dinheiro aqui, colocamos nós dois. Aí ele vira e diz, mas você foi trabalhar porque você quis. Exato. Então, é uma coisa que tem há muitos e muitos anos dentro da educação masculina e da educação feminina em aceitar, e da masculina em fazer. Então, nós estamos agora num momento de botar luz nisso e mudar essa cultura, né? As leis para a proteção da mulher estão sendo feitas, estão sendo cada vez mais rígidas, apesar de não garantir a vida de ninguém, mas nós estamos no caminho. Porque é uma cultura que tem que ser mudada. Muito chão e demora ainda muito. Para frente. E relações abusivas em relação... A gente sabe, relações abusivas entre pai e mãe afetam os filhos. Mas e relações abusivas em relação dos pais, e aí eu ponho a mulher também junto, porque é tudo uma cultura de abuso, né? Sim. Sobre os filhos. Porque eles foram educados de uma maneira abusiva, porque também naquela época não se refletia sobre isso, era assim e pronto. Sim. Né? Mas hoje a gente tem uma outra visão em relação a esses pais que foram criados em cultura abusiva e que transmitem para os seus filhos o mesmo tipo de educação. Qual é o impacto? Constrói ou destrói? Destrói, né? Destrói, porque a gente ainda vê muitos jovens fazendo esse tipo de coisa, meninos que acham que pode tudo, que mulher está ali para servir. Se a gente pegar essa adolescência, o que faz um casal de jovenzinhos a aceitar que nós vamos transar sem camisinha porque fulano não gosta? E eu? Eu fico o quê? Fico grávida? Fico doente? Fico o quê? Por que eu, mulher, tenho que aceitar aquele querer? E não há um respeito e uma conversa entre o que nós vamos fazer com isso. Então você vê, numa coisa pequena, corriqueira, normal, que acontece um monte. Por que a mulher tem que aceitar que ele não quer usar camisinha, ou porque não sabe pôr, ou porque ele acha que ele vai sentir menos? Porque senão ele vai embora, procurar outra, e a mulher sem homem não vale nada na sociedade. É isso? Sim, é toda uma cultura, né? É todo um conjunto, e uma cultura não é fácil de mudar. Então, aonde que está a mudança? Está no indivíduo, né? Você tem que se valorizar como pessoa. Você tem que saber o que você quer para você, né? E questionar esse tipo de coisa. Falar, olha, isso eu não aceito, né? Porque do jeito que tem, como a Rosilma falou, o cara vai procurar outro, você procure outro. Porque outro tá assim. E foi o tempo, né? Porque a mulher não pode isso, isso é uma função masculina. Não, você tá afim, vai procurar. Agora saiba procurar, né? Não aceite esse tipo de coisa. Aí você pega... ele vai mudar com o tempo. Muda?
Piora. É muito difícil. Piora. É muito difícil. Porque qualquer mudança, o dono do comportamento tem que querer mudar. Né? Não existe, você vai na farmácia e compra um remedinho, agora vou tomar para não ser machão ou machista. Não existe. Eu vou comprar esse remédio aqui, que agora minha autoestima vai subir, eu vou me valorizar, eu quero um remédio aí para me valorizar. Não existe, você tem que querer. É um trabalho, né? É um trabalho e é um árduo processo. E demorado. É um processo de evolução. E nós estamos nesse processo. Eu queria hoje falar, Rosilma, das crianças pequenas que estão em casa assistindo esse tipo de violência. Desde uma violência de uma gritaria, de uma discussão com xingamentos, até agressões físicas. Não vou falar só da parte do homem, mas, por exemplo, uma mãe está ali, a criança está ali, e a criança está assistindo. Ela fuçar bolso de marido, roubar carteira de marido. Então, que educação essas crianças estão tendo? Porque elas vão crescer, elas vão virar estudantes, elas vão namorar, elas vão ter relações e elas vão assumir cargos nesse país. Elas vão dar aula, elas vão virar professora, elas vão trabalhar. Que relação e que cultura nós estamos criando ainda para esse tipo de mudança cultural acontecer? O buraco da mudança, ele é muito mais profundo. Porque a lei que está aí, Lei Maria da Penha, as delegacias de mulher, as proteções, as casas de refúgio para as mulheres, cadê a casa e a lei que protege essas crianças de estarem vivendo nesses lares? Não tem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, porque é um assunto muito importante. As nossas crianças que estão sofrendo abuso dentro de casa, e às vezes a gente nem percebe, são elas que vão transformar o país ou manter o país até pior do que o que está. Voltamos já.
Voltamos, e aí essas crianças aí que assistem tudo isso, vão transformar o mundo ou vão piorar esse mundo que está aí? Ou vão manter o mundo que está aí, né? É muito complicado isso, porque a responsabilidade de criar o que está vindo aí é nossa, de sociedade. E essa sociedade começa onde? Dentro da sua casa. Então, a responsabilidade é nossa, individual. Se a sociedade que você aqui está me ouvindo, está vendo aqui fora, não te agrada, você acha ela violenta, você acha que tem muito roubo de político, você acha que a saúde está uma droga, que o ensino tem que melhorar, que tudo tem que melhorar, você vai contribuir com o quê? Porque nós estamos no momento de uma sociedade, como sociedade, da maneira como está aí, falida. E a responsabilidade é nossa. Nós, humanos, porque não é só aqui no Brasil, criamos uma sociedade que faliu, que adoeceu. E a responsabilidade de reverter isso é nossa. E quem cria essas crianças que estão vindo, ou esses adolescentes que ainda estão no caminho, mas já estão chegando, que para mim não interessa esses rótulos, porque ele é da geração Y, ele é da T, da Z, da não sei o quê, ele tem um mundo, uma vida para tocar. E vai tocar como? Né? Se você pegar de uma situação maior, eles vão assumir cargos como políticos, como professores, que a gente já falou aqui, até como limpador, como Margarida. Não importa o cargo, eles vão assumir. Eles vão tocar essa sociedade. E que sociedade eles vão tocar? Como eles vão tocar? Como nós estamos educando essas crianças? Porque agora tem a criança cristal, a criança não sei o quê. Ok. Índigo. É um monte de nome para justificar o quê? Eu não consigo entender ainda, para justificar o quê? E partindo do princípio que nós aprendemos por imitação, a responsabilidade dos pais, e veja, eu falo responsabilidade, não culpa. Porque a culpa todo mundo gosta de pôr nos pais. Mas eu digo os pais como protagonistas do processo, né? A responsabilidade dos pais é maior, principalmente não o que eles falam, mas o que eles fazem, como você bem colocou no primeiro bloco, na frente da criança. Porque aquilo causa um impacto devastador. A criança, principalmente se for alguma atitude violenta, ela vai guardar aquilo até morrer. Aquilo vai ser um parâmetro para ela. Sim. Se ela rejeitar brutalmente e quiser ser o oposto daquilo, mesmo assim há influência, menos mal. E se ela resolver imitar porque venera o pai e a mãe e acha que eles não erram? Então nós estamos aí contribuindo para o reafirmamento dessa política que, como você bem disse, falida. Por que falida? Porque ela não atende mais às necessidades humanas. Por isso, tanto transtorno mental. Sim. Ontem eu atendi uma criança de 6 anos. Pasme, 6 anos. Que o pai e a mãe se separaram porque a mãe acordou que tinha uma relação abusiva. E no momento da discussão, onde eles estavam, não, eu não quero mais, vou me separar, não sei o quê, a mãe estava com a menina no colo, o pai violentamente arrancou a garota do colo da mãe, e essa família morava
junto com avós, na casa dos avós. O avô subiu rapidamente, porque era uma discussão muito grande, e o pai ficou com essa criança de 6 anos no colo, usando como escudo. E esse escudo é a palavra da criança. Ela falou, chorando muito, muito. Sabe aquela lagriminha de criança que pula? Pula. Ela não parava, ela não conseguia parar. Do tamanho susto, e ela falava, ele me usou como escudo. E é uma criança de 6 anos. Você imagina se para nós isso já tem um impacto? Você imagina para uma criança de 6 anos. Aonde vai parar essa memória? Que ela decidiu naquele momento, dentro da cabecinha dela, como uma crença que ela vai carregar por resto da vida. No meu ponto de vista, como psicóloga, ela não pode parar a terapia. Ela tem que limpar isso. Isso é só um exemplo do que está num monte de lar. Num monte de lar. E tem ainda a desculpa do feminino. Olha, desculpa seu pai ter feito isso, é porque seu pai trabalha muito. O seu pai estava cansado, o seu pai não teve bom dia no trabalho, seu pai é assim mesmo, homem faz isso mesmo, e por aí vai. É um monte de desculpa que a gente dá para o comportamento do outro, e que a gente não deve dar, né? Na verdade, Maria Ângela, eu penso assim, a mulher se habituou a minimizar esse comportamento masculino violento, talvez até ingenuamente para proteger os filhos. Mas, na verdade, quando ela faz isso, me corrija se eu estiver errada, ela está legitimando o comportamento violento. Exatamente. Ela está desculpando isso. É a mensagem que ela passa para a criança, o que é péssimo. Quer dizer, então quer dizer que eu posso, quando meu irmão folgar comigo, posso descer o braço nele. Sim. O meu amiguinho da escola, se me encher o saco, eu posso descer o braço nele. É a mesma meu situação. Meu pai faz isso. Pô, o pai é a figura mais importante para a criança. O pai e a mãe. Sim. São os modelos masculinos e femininos que eles têm. Então ele liberou geral, se a mãe desculpou o que o pai fez. Sim, e isso não é só com a violência física, como esse exemplo que eu dei. Mas, por exemplo, o pai chega bêbado em casa. E ele arma um fuzuê. E você fala, não, vamos ficar quietinha. Ele está bêbado, você sabe que ele tem esse comportamento. Também está legitimando. Né? Olha, seu pai, e aí, ele assim porque ele chegou em casa drogado. Quer dizer, o assunto droga é um assunto Exato. Bacaninha. Está dentro de casa. Isso mesmo, perfeito. Meu pai legitimou o uso. Legitimou o uso. E aí um adolescente aparece, não, ele começou a usar maconha. Eu escuto muito isso, consultório. Estou desesperada, o meu filho está usando maconha. Tomara que seja só uma fase. Tomara que ele use só para recreação. Oi, né? Não passa, né? Vou conversar com ele, vou explicar para ele a importância aí, o que pode acontecer com ele, porque, gente, preste muita atenção, né? Tem pesquisas muito recentes, de fora daqui, dessas universidades cheias de nome, de pesquisadores, de países, porque é diferente do nosso, que tem dinheiro para pesquisa, que já dão conta que o nosso cérebro só amadurece aos 25 anos. Como que você pega uma criança de 13 anos e enfia maconha lá dentro? E enfia bebida?
enfia cigarro, né? Enfia trauma num cérebro que nem maduro tá para isso. E a reação a tudo isso é que é importante. Você aceita, você desculpa. Sim. Quer dizer, os valores que a gente diz, né, os valores universais e significativos, né, que a gente procura respeitar até para sobreviver em sociedade, porque se você não respeitar, a sociedade te engole porque ela se defende, né? Como é que fica? Que crianças que você está criando para o mundo? Exato. Exato. Eu sempre falo, inclusive sempre falei, quando eu fui mãe, eu tenho filho de 40 e um de 38, sou vó, que é completamente diferente você criar um filho que ele fique bonito, né, grandão, saudável. Isso é fácil. Você criar gente de qualidade para o mundo dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho e exige muito também educadores de qualidade. Mariângela, obrigada, por isso que você tem que vir todo mês aqui, porque sempre é um tesouro o que ela traz pra gente de reflexão, de pensamentos e reflexões instigantes para que a gente seja cada vez melhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo para que esta mudança com qualidade aconteça. E eu trazendo você aqui também estou contribuindo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você rever e assistir quando quiser. Até lá!